Decreto número 93.872, de 23 de dezembro de 1986. Artigo 141. Todo aquele que, a qualquer título, tenha a seu cargo o serviço de contabilidade da União é pessoalmente responsável pela exatidão das contas e oportuna apresentação dos balancetes, balanços e demonstrações contábeis dos atos relativos à administração financeira e patrimonial do setor sob sua jurisdição. Artigo 142. A auditoria será realizada de maneira objetiva, segundo programação e extensão racionais, com o propósito de certificar a exatidão e regularidade das contas, verificar a execução de contratos, convênios, acordos ou ajustes, a probidade na aplicação dos dinheiros públicos e na guarda ou administração de valores e outros bens da União ou a ela confiados. Primeiro, o custo dos projetos e atividades a cargo dos órgãos e entidades da administração federal será objeto de exames de auditoria, verificando-se os objetivos alcançados em termos de realização de obras e de prestação de serviços, em confronto com o programa de trabalho aprovado. Segundo, são elementos básicos dos procedimentos de auditoria o sistema contábil e a documentação comprobatória das operações realizadas, a existência física dos bens adquiridos ou produzidos e os valores em depósito. Artigo 143. As entidades e organizações em geral, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, que recebam contribuições parafiscais e prestem serviços de interesse público ou social, estão sujeitas à fiscalização do poder público nos termos e condições estabelecidos na legislação pertinente a cada uma, DEC-EI número 200/67, art. 183. Primeiro, sem prejuízo do disposto neste artigo, as entidades e organizações mencionadas serão submetidas à auditoria do órgão setorial de controle interno do Ministério ou órgão a que estejam vinculadas, DEC-EI número 772/69. Segundo, se a entidade ou organização dispuser de receita própria, a auditoria se limitará ao emprego daquelas contribuições ou transferências. Terceiro, nos casos de irregularidades apuradas, se o responsável, devidamente notificado, deixar de atender às exigências formuladas pelo órgão de auditoria, o ministro de Estado determinará a suspensão das transferências destinadas às referidas entidades ou organizações, ou a retenção da receita na fonte arrecadadora. Capítulo 7. Prestação de contas e tomada de contas. Artigo 145. Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes, DEC-EI número 200/67, art. 93. Artigo 146. Além da tomada de contas ou prestação de contas anual, o órgão setorial de controle interno manterá sistema de acompanhamento contínuo da execução de projetos e atividades pelos órgãos e entidades da administração federal, direta e indireta, sob sua jurisdição, de forma a lhe permitir, a qualquer tempo, pronunciar-se sobre a eficiência e a eficácia da gestão, podendo proceder às verificações, exames ou levantamentos que se fizerem necessários, Lei nº 4.320/64, art. 78 e 83. Artigo 147. Terão sua situação perante a Fazenda Nacional evidenciada na tomada de contas anual, o ordenador de despesas, o agente recebedor ou pagador e o responsável pela guarda ou administração de valores e outros bens da União, ou pelos quais esta responda. Primeiro, a tomada de contas anual será feita de forma a evidenciar os resultados da gestão, mediante confronto do programa de trabalho a nível de projeto e atividade, ou parte deste afeta a unidade gestora, com os recursos financeiros programados e utilizados, bem assim com os dados ou informações sobre a execução física. Segundo, íntegra a tomada de contas, relatório de atividades da unidade gestora, firmado pelo respectivo responsável, e do órgão de contabilidade sobre o controle que lhe cabe a, no caso de irregularidade, a defesa do indiciado.
Terceiro, o relatório de atividades da unidade gestora versará sobre suas finalidades, a programação e a execução orçamentária dos projetos e atividades a seu cargo, bem assim quanto aos resultados alcançados em termos de realização de obras e de prestação de serviços. Artigo 148. Está sujeito à tomada de contas especial todo aquele que deixar de prestar contas da utilização de recursos públicos, no prazo e forma estabelecidos, ou que cometer ou der causa a desfalque, desvio de bens ou praticar qualquer irregularidade de que resulte prejuízo para a Fazenda Nacional. Artigo 149. As autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações criadas pela União ou mantidas com recursos federais, sob supervisão ministerial, serviços autônomos e entidades com personalidade jurídica de direito privado, de cujo capital a União ou qualquer entidade da administração indireta, seja detentora da totalidade ou da maioria das ações ordinárias, prestarão contas de sua gestão, para julgamento pelo Tribunal de Contas da União, DEC-EI número 199/67, art. 34 e art. 7º, da Lei nº 6.223/75, alterado pela Lei nº 6.525/78. Artigo 150. As tomadas de contas e prestação de contas serão objeto de exames de auditoria do órgão setorial de controle interno. Artigo 151. Diante do exame de auditoria, o órgão setorial de controle interno emitirá parecer avaliando a eficiência e a eficácia da gestão, bem assim quanto a economia na utilização dos recursos públicos, ou sobre as irregularidades apuradas, quando for o caso, submetendo a tomada de contas ou prestação de contas à consideração do Ministro de Estado, que se pronunciará a respeito, remetendo o processo, em seguida, ao Tribunal de Contas da União, para os fins constitucionais e legais. Artigo 152. Sem prejuízo do encaminhamento da tomada de contas ou prestação de contas ao Tribunal de Contas da União, o Ministro de Estado, no caso de irregularidade, determinará as providências que, a seu critério, se tornarem indispensáveis para resguardar o interesse da coletividade e probidade na aplicação dos recursos públicos, das quais dará ciência oportunamente ao Tribunal. Artigo 153. As tomadas de contas e prestação de contas serão encaminhadas ao Tribunal de Contas da União no exercício financeiro imediatamente seguinte àquele a que se referirem, observados os seguintes prazos. E, até 30 de junho. A. As tomadas de contas dos ordenadores de despesas, agentes recebedores ou pagadores e encarregados da guarda ou administração de valores e outros bens públicos. B. As prestações de contas das autarquias. Segunda, até 31 de julho. As prestações de contas das empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações e serviços sociais autônomos. Terceira, até 30 de setembro. As prestações de contas das entidades com personalidade jurídica de direito privado, de cujo capital a União ou qualquer entidade da administração descentralizada, ou indireta, seja detentora da totalidade ou da maioria das ações ordinárias. Primeiro, as prestações de contas relativas a fundos especiais de natureza contábil ou financeira, inclusive as de investimentos, acompanharão a tomada de contas ou prestação de contas correspondente aos recursos gerais da respectiva unidade ou entidade gestora. Segundo, a tomada de contas especial será remetida ao Tribunal de Contas da União dentro do prazo de 30 dias de sua elaboração. Artigo 154. Os órgãos de contabilidade inscreverão como responsáveis todos quantos estejam sujeitos à tomada de contas ou que devam prestar contas para julgamento pelo Tribunal de Contas, cujo rol lhe será transmitido anualmente, comunicando-se as alterações. Capítulo 8º. Disposições Gerais. Artigo
155 A Secretaria do Tesouro Nacional, sem prejuízo das atribuições conferidas à Secretaria de Planejamento da Presidência da República, é competente para instituir formulários e modelos de documentos de empenho, liquidação e pagamento de despesas, e outros que se tornarem indispensáveis à execução orçamentária e financeira da União, bem como a expedir as instruções que se tornarem necessárias à execução deste decreto, visando a padronização e uniformidade de procedimentos. Artigo 156. A integração das diversas unidades administrativas gestoras e entidades supervisionadas ao sistema de computação eletrônica para o controle da execução orçamentária e financeira da União, será feita por etapas, de acordo com o plano de trabalho e a orientação da Secretaria do Tesouro Nacional. Artigo 157. As autarquias e empresas públicas federais remeterão à Secretaria de Controle Interno do Ministério a que estejam vinculadas, até 15 de fevereiro de cada ano, impreterivelmente, os balanços anuais relativos ao exercício anterior, para fins de incorporação de resultados e publicação, Lei nº 4.320/64, art. 109 e parágrafo único do art. 110. Parágrafo único. Na mesma data do seu recebimento, as secretarias de controle interno remeterão à Secretaria do Tesouro Nacional uma das vias dos balanços referidos neste artigo, para publicação como complemento dos balanços gerais da União. Artigo 158. Este decreto entrará em vigor em 1º de janeiro de 1987, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial as constantes dos seguintes decretos: 61.386, de 19 de setembro de 1967, 62.115, de 12 de janeiro de 1968, 62.700, de 15 de maio de 1968, 62.762, de 23 de maio de 1968, 64.135, de 25 de fevereiro de 1969, 64.138, de 25 de fevereiro de 1969, 64.175, de 8 de março de 1969, 64.441, de 30 de abril de 1969, 64.752, de 27 de junho de 1969, 64.777, de 3 de julho de 1969, 65.875, de 15 de dezembro de 1969, 67.090, de 20 de agosto de 1970, 67.213, de 17 de setembro de 1970, 67.991, de 30 de dezembro de 1970, 68.441, de 29 de março de 1971, 68.685, de 27 de maio de 1971, 71.159, de 27 de setembro de 1972, 72.579, de 7 de agosto de 1973, 74.439. De 21 de agosto de 1974, 78.383, de 8 de setembro de 1976, 80.421, de 28 de setembro de 1977, 85.421, de 26 de novembro de 1980, 88.975, de 9 de novembro de 1983, 89.950, de 10 de julho de 1984, 89.955, de 11 de julho de 1984, 89.979, de 18 de julho de 1984, 91.150, de 15 de março de 1985, 91.953,
de 19 de novembro de 1985, 91.959, de 19 de novembro de 1985. Brasília, 23 de dezembro de 1986, 165º da Independência e 98º da República. José Sarney. Dilson Domingos Funaro. Este texto não substitui o publicado no DOU de 24 de dezembro de 1986.